Hello Developer, bem-vindo ao Elixir Pro. E nesse vídeo eu tenho certeza que o seu aprendizado vai ser enorme, porque nesse vídeo você vai aprender a mapear passo a passo banco de dados com o Elixir e além disso você vai aprender a utilizar o Generator da maneira correta, o que eu vejo e que provavelmente vai acontecer. Muita gente está começando a vir para o Elixir, mas não está entendendo algumas coisas e todo mundo vem pela facilidade de gerar código, de criar blog, de criar qualquer coisa. Porém, qual que é o problema? Se você não sabe fazer isso da maneira correta, isso vai prejudicar seu código a longo prazo, tá certo? Então, nessa primeira etapa, o que você vai ver? Vai ser uma série, e nessa série você vai ver a questão de ter performance na hora de utilizar esquemas. E o porquê e como utilizar. Porque às vezes você não precisa de todos os recursos que o Phoenix gera, por exemplo, de contexto, e nem de aplicação web, HTML, Live View e a questão de APIs, tá certo? Então, bora lá, chega de falar e bora rodar. Então tá certo, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa, você vai gerar um projeto aqui que você pode chamar de esquema sem HTML, sem Webpack, sem Binary-ID. E aqui a gente vai entender mapeamentos e como que você vai fazer esses mapeamentos e a gente vai estar sempre olhando no banco de dados para ver o que está acontecendo, tá certo? E aí o que acontece agora? Se você for para a parte do esquema, você vai perceber que no Phoenix, eu vou deixar o link aqui para ti, que aqui no caso o que ele faz é gerar um esquema. Eu vou te recomendar você assistir um vídeo que é sobre o Enum e sobre o Ecto. Por quê? Esse vídeo ele te ensina a usar mais o Cache Association, que é onde você tem um has-many. E nesse exemplo a gente vai trabalhar com alguns exemplos bem densos, então eu recomendo você assistir esse vídeo também para complementar o que você vai aprender aqui, tá certo? Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser o seguinte. Você vai gerar agora uma tabela junto comigo que é de usuário. Por que de usuário? Porque a gente vai começar a fazer uma simulação aqui de alguns dados. Então o que acontece? Para você gerar um esquema e esse esquema ser de usuário, você pode começar da seguinte maneira. Esse usuário que você vai gerar, você pode fazer um mix Phoenix generate schema. E aqui no generate schema você pode colocar aqui como user. E o nome da tabela vai ser users. E agora o que vai acontecer? Esse usuário vai ter alguns dados. Alguns desses dados desse usuário são a questão de você ter as informações, que no caso vai ser a do e-mail, que aqui você pode colocar, no caso tipo site text. Vai ter o first name. Aqui quando não coloca nada é porque ele já é um string, então você vou colocar aqui ci text, você vai entender depois o porquê. Depois last name. E aqui o que acontece também? O nome você vai poder colocar aqui unique para dizer que é um campo único. Quando você gerar aqui o esquema, deixa eu ver o que eu esqueci. Aqui eu não consegui gerar do tipo CITEX, então eu vou gerar ele normal, como no caso uma string, e vai ser um campo único. E aqui você vai perceber que vai ter o seguinte, ele já vai gerar para você um esquema, onde ele já cria o índice para você do e-mail, e já coloca aqui first name, last name. E a mesma coisa acontece quando você vem aqui para os seus esquemas, você percebe que você já tem aqui o esquema mapeado para o usuário e todos os campos que esse usuário já contém, tá certo? E aí, o que a gente vai utilizar muito agora? A gente vai começar a utilizar os seeds. A primeira coisa para utilizar os seeds que você pode fazer aqui já é começar com um atalho, que vai ser o gen schemas.ripple. Esse vai ser o primeiro atalho que você vai começar a fazer. Outra coisa que você vai poder começar a utilizar aqui vai ser a questão do usuário. Você pode usar aqui o gen schemas.user. Eu acredito que seja esse os dados do usuário aqui nos esquemas. Deixa eu dar uma olhadinha. Gen schemas.user, que é o que a gente vai utilizar aqui também. Certo? E agora, para inserir um usuário, a primeira coisa que você pode fazer é um ripple.insert. Ele não está achando aqui. Por que ele não está achando? Deixa eu ver se aqui às vezes tem esses problemas com o meu código também. Tá, eu vou deixar aqui que já está tudo certo. Então aqui você pode colocar um insert com a exclamação que é eu vou querer o usuário e pronto. E agora o que a gente vai fazer? Para a gente inserir um usuário utilizando o seeds, eu já mostrei também no exemplo passado, mas aqui a gente já vai ver como que você pode fazer isso. Eu preciso de fazer o seguinte.
eu preciso de criar um change set para eu fazer uma inserção. Então, para isso, você pode começar aqui com o user.changeSet. Aqui você já precisa de passar a entidade, que é o user, e os fields, que nesse caso, os fields que você vai passar aqui comigo, vai ser esses três aqui que são mais essenciais. Então, para isso, eu vou até copiar aqui, vou remover. Certo, e agora o que vai acontecer? Só para ter mais certeza do que está acontecendo, eu vou colocar aqui, vamos supor, opa, vou colocar aqui 2 pontos e vou colocar aqui, por exemplo, Gustavo. Aqui eu não vou trabalhar com nenhuma validação de dados, porque se a gente for trabalhar com essas validações vai demorar um pouquinho, então tem alguns tutoriais que você já pode aprender isso. Bom, então aqui você já tem os dados do usuário que você vai incluir. Então aqui eu vou colocar como Gustavo, ou eu posso colocar para ficar mais fácil Gus, e aqui no e-mail @Gus. Só isso que a gente vai fazer. E agora, passando em uma pipeline, você já começa a inserir os dados. E aqui, por boas práticas para a gente saber o que está acontecendo, o que você pode fazer é utilizar o repo.all e você vai pegar aqui o user. E aí você sempre vai usar o io.inspect. Certo? Quando você executa o ecto.reset, então a gente vai utilizar bastante esse comando e vai ver como que vai ser feito os mapeamentos. Então aqui ele já cria para a gente o nosso usuário e já devolve para a gente com o ID. Só um detalhe, provavelmente eu não expliquei, mas você vai gerar o projeto utilizando no HTML, no Webpack e Binary ID. Então essa parte do código é algo que é importante você fazer. Por quê? Porque a gente não vai mexer com HTML, com Webpack, e sempre o ID vai ser binário, que é o ID que você está vendo aqui. Bom, feito isso, já que a gente já tem um usuário, outra coisa que vai acontecer. Um usuário ele pode criar times. E aqui, para a gente criar o esquema de times, você pode fazer da seguinte maneira. Phoenix Gen Schema, Teams, vai ter um User ID, que você pode fazer uma references, para a tabela de users, e você vai colocar aqui apenas name, por enquanto. Quando você faz isso, ele vai gerar para você novamente um outro esquema, que nesse esquema ele já tem aqui no caso o nome do time, ele já tem outras informações, e aqui o nome do time ele já vai estar mais flexível. Se você quisesse, você poderia utilizar um unique aqui. Então quando você gerou o time, o que vai acontecer aqui nesse relacionamento com o time em específico? Nesse relacionamento, o time ele vai pertencer a um usuário. Então aqui, como a gente vai mexer nesses relacionamentos, o field ele acaba assumindo. Na verdade, vale até a pena deixar para mostrar o que vai acontecer. Você vai ter um belongs to, que vai ser, esse time vai pertencer a um usuário, que esse usuário ele está mapeado em user. A foreign key que você vai chamar é a mesma que tem aqui no Create Teams. Então, essa é a sua foreign key. E o type, no caso, você vai passar o mesmo type que está aqui. O que é interessante é que aqui, na hora que você faz isso, ele automaticamente já mapeia esse campo aqui para o time. E aqui, por ser um campo que é importante, você pode colocar ele na questão de atributos aqui. Então, aqui, um time sempre pertence a um usuário. E ao mesmo tempo que um time pertence a um usuário ele pode ter muitos times. Então aqui basicamente você já pode colocar um gen schema.team, que aqui você pode colocar um has many. E aqui no has many você pode colocar, no caso, um usuário ele vai ter muitos times e no caso a associação vai ser com um time. Bom, feito isso, você já faz o mapeamento aqui de has many. E aí, qual que é a sacada aqui? Bom, você já tem aqui a parte do Unique Constraint, você já tem aqui o time, e agora o que é interessante é o como que você vai fazer esse mapeamento.
Como você tem aqui o time, o que é interessante? Você pode fazer um build association e fazer association e inserir o time. No nosso exemplo, o que é interessante? Toda vez que eu quiser inserir um usuário, eu posso também inserir uma lista de times. E aqui no caso, você pode fazer, por exemplo, você pode utilizar o cast assoc, que no cast assoc você vai falar, olha, em Teams, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que toda vez que você insira um usuário, eu quero que você também insira os times desse usuário, que esse usuário vai criar. Então vai ser algo do tipo change-set, e onde quando eu utilizo o cast assoc, ele vai simplesmente também fazer a criação. E aqui eles dão um exemplo, ó, um usuário, e ele tem uma lista de endereços. Então é basicamente isso que vai acontecer. Traduzindo para o nosso exemplo, se você viesse aqui para o nosso seeds, se você vir para cá e agora simplesmente fazer Teams, e agora em Teams você pode olhar aqui na tabela de Teams, você só tem o name, que é algo que é importante, ele já vai criar para você manualmente qual que é o nome desses times. Por exemplo, ELX Pro. E aqui eu vou colocar um outro time que vai ser o time de name, que é um projeto que a gente vai começar chamado Supervisor and Children's. Bom, feito isso, na hora que você faz essa associação e já executa aqui o ecto.reset, deu um erro, vamos ver qual foi o erro. User ID can't be linked. Nesse caso, eu acho que nem vale a pena ter tanto a questão do user ID aqui, porque como a gente já está fazendo um cast association, ele já vai fazer essa associação automática. Então, vou remover aqui para gente. E agora você pode novamente fazer o ecto.reset. Certo. Aqui você já percebe que ele tem o Teams, e algo que é interessante a gente começar a mapear é o seguinte, além de fazer um repo.all, eu quero fazer o seguinte, eu quero que você me dê um preload no Teams. Por quê? Para a gente ver quais são os times que ele está cadastrando. Até aqui não tem muito segredo do relacionamento, o que está acontecendo, por quê? Porque a gente só está falando que um usuário está criando alguns times. E aqui esses times, a gente já cadastra aqui esses times e como que eles estão funcionando. Então, qual que é a vantagem de você começar a utilizar o esquema? É quando você não sabe quais são as regras de negócio, mas você sabe as entidades. Então, quando você precisa de mapear suas entidades, ele é interessante. Quando você já sabe o que você vai mapear, como, por exemplo, vai ser APIs, vai ser Live View, vai ser um HTML, aí sim vale a pena você cair para essa parte. Mesmo assim, ainda tem que ter um certo cuidado. Então, eu acredito que no Elixir uma das maiores vantagens começa por aqui, tá certo? E é onde começa a ser mais interessante fazer os mapeamentos. E aí, o que acontece? Cada time, se você for pensar no seguinte, a gente está fazendo um mapeamento, só que o que acontece? Um time ele pode ter muitos projetos, até aqui não vai ter nada demais em relação à criação de projetos, porque a gente só vai utilizar a parte do Cast Association. Daqui a pouco a gente vai começar a mudar algumas coisas, tá certo? Então, aqui o que vai acontecer? Como você tem times, cada time vai ter diversos projetos. E para isso, mais uma vez, você pode utilizar aqui o Mix Phoenix Generate Schema, Projects. E você vai ter o title do projeto, que ele vai ser do tipo Unique. E você vai ter aqui um Team ID, que vai ter uma referência para Teams. Basicamente, é isso que vai acontecer. Feito isso, você já percebe aqui que ele já faz a criação, colocando tanto o índice que a gente colocou, e também o índice único do campo. Aqui na questão de onDelete, a gente não vai mexer por enquanto no que está acontecendo. O que vai ficar interessante agora é o que vai começar a acontecer com o nosso projeto. Então você percebe aqui que no projeto, ele vai pertencer sempre a um time. Então vai ter aquela mesma história de belongs to. Então aqui, por que você utiliza o belongs to? Pela questão de mapeamento, então é mais tranquilo fazer esse mapeamento. Então aqui você pode colocar um gen schemas.team e ele vai pertencer a um
team. Aqui você vai passar onde que está o esquema, a foreign key. Que na foreign key você pode colocar aqui no caso que é o team ID e o type dela é um binary ID. Basicamente é isso que vai acontecer. Se você vir para cá para o user, como ele já tem um mapeamento de teams, você pode vir para cá e dar um copy-paste. Que aqui ao invés de ser teams, vai ser um projects. E aqui você pode passar project. Claro que agora, além do user, você pode colocar aqui project e colocar dessa maneira. Que aqui você já vai ter as duas entidades. E aqui, qualquer outra sacada que você pode fazer agora também? É a questão que, como você tem um project, você pode criar também a questão de fazer um insert encadeado. E para fazer esse insert encadeado, a gente já aprendeu aqui a utilizar o cast association. Eu posso vir para cá, colocar um cast association com projects e falar que vai ser project. O que acontece? Em project, você só tem que passar o title. Então, quando você vem para cá, na parte dos seeds, então o que você pode fazer aqui? Quais são os projetos que cada time tem? Olha que interessante como que fica esse mapeamento. Projects. Projects. E aqui você pode colocar uma lista que vai ter, no caso, um title. Que aqui você pode colocar um projeto que vai se chamar Send Receive. E além do projeto Send Receive, vamos imaginar que vai ter um outro projeto que vai se chamar Basecamp. Opa, title Basecamp. E aqui eu não vou revelar muita coisa. E a mesma coisa para cá também. Se você vir para cá na parte de Projects, olha o que vai acontecer. Então, quando você faz esse mapeamento, você também tem os Projects. E aqui, Supervisor Children é aluno 1. E eu vou colocar aqui aluno 2. Então, só para a gente ver o que vai acontecer agora. E aqui, olha só que interessante. Você já está aprendendo aqui sobre o preload. Você pode colocar aqui team. E além do teams, você pode falar, olha, eu quero carregar os projects desse team. Então, olha o tanto de coisa que você já aprendeu só até aqui utilizando o Cast Association e o que dá para fazer de mapeamento. Então, aqui, se você for olhar, olha, você tem aqui um time, que esse time, eu tenho um usuário que ele tem um time, que um time tem 2 projetos, e o outro time tem mais outros 2 projetos. Então, olha o tanto de mapeamento que a gente fez até agora só utilizando o Cast Association, tá certo? Se você for para a questão do banco de dados, vamos vir aqui para a parte da conexão. Se você for olhar aqui no caso, o projeto é o Gen Schemas Devs. Se você for olhar aqui para os esquemas, se você for olhar aqui para as tabelas, todas as tabelas estão aqui, mas o que é interessante é olhar o diagrama. Então, o que acontece? Até aqui você viu a questão de one to many e many to one. Então, aqui você percebe que já tem esse relacionamento. Só que a gente vai começar a pensar nas permissões que cada usuário tem com o time. E para isso, o que é interessante é começar a utilizar o one to many, que é algo assim de bicho de 7 cabeças ainda para muita gente. Eu acho que até essa parte é bicho de 7 cabeças para muito Dev Elixir. E agora o que a gente vai fazer é criar esse relacionamento de one to many. Então tá certo, vamos continuar. Então aqui até agora a gente já fez a parte de Teams. Eu vou desconectar do banco de dados, porque senão a gente não vai conseguir fazer esses inserts. Depois a gente vai validar esses inserts. Na verdade a gente acaba validando aqui. E olha o quanto que é poderoso os seeds e utilizar a questão de Cast Association. O que vai acontecer agora também? Toda vez que você for criar um time, o que você pode pensar agora? Além de criar um time, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que um usuário ele tenha também a questão de ele tenha ele tenha também acesso a esse time. E para isso, quando você pensa, olha, um time ele vai ter muitos usuários e muitos usuários têm muitos times, você pensa no relacionamento many to many. E como é que faz isso em Elixir? Você pode simplesmente criar um Actor Generate Migration. Porém, o que é interessante? Quando você utiliza o Actor Generate Schema, Phoenix Generate Schema,
você pode pensar que um usuário tem muitos times. Então, você vai ter um user team, que vai ser o nome da tabela user teams, que você vai ter um user ID, que ele vai fazer referências para o usuário, para os usuários, e um team ID, que ele vai fazer referência para teams. Então, feito isso, qual que é a parada aqui? Se você for entrar aqui no diagrama, até aqui não tem nada. A única diferença é que agora você tem um user team, um team ID. E aqui o que vai acontecer é como você vai começar a orquestrar e você vai inserir também essas permissões no caso, o usuário. Então, aqui o que acontece? Aqui o que vai acontecer é como que a gente vai começar a fazer esse cast, onde você insira as permissões do usuário. E aqui, o que a gente pode fazer? Você pode fazer... Aqui o que é mais interessante nessa questão é você ter aqui um usuário, que é o usuário que a gente vai ter aqui. E além disso, você pode fazer aqui um user. E o que vai acontecer? Você pode falar, olha, eu quero criar uma associação para toda vez que eu tiver esse time, eu quero que esse usuário também, porque eu preciso que o time esteja criado, é um tipo de associação que a gente vai fazer, eu preciso que esse usuário esteja criado, eu preciso que os times estejam criados, para que eu comece a criar esse relacionamento com o time. E agora, o que dá para fazer? É o seguinte, para começar a fazer essa operação, a gente vai pegar aqui um user, que você vai passar ele para o esquema de user, e você pode colocar aqui update access team. Aqui coloquei tudo em inglês. Não coloquei tudo em inglês. Desculpa, aqui eu vou colocar student. E aqui eu vou colocar student. Então tá bom. Então aqui o que vai acontecer basicamente é que você pode fazer um repo.update. E aqui nesse repo.update e essa função update user team são os times que você vai recuperar aqui. Então o que dá para fazer aqui também? Você pode pegar, eu já tenho essa associação com os times, eu posso falar, eu quero atrelar também esse usuário a esses times. Então eu posso fazer, se você for olhar, tem aqui os teams, que eu posso pegar esses times e passar para cá. Basicamente é isso que vai acontecer. E agora, quando você vem aqui para a parte do user, essa vai ser a função que a gente vai criar. O que vai acontecer? Você vai receber um usuário, você vai receber uma lista de times, que aqui agora o que vai acontecer vai ser, eu preciso de pegar esse usuário e na associação dele de cast, e aqui é algo que é interessante fazer, depois a gente vai acabar fazendo, que é a questão de otimizar aqui o que está acontecendo. Eu vou fazer um cast, que esse cast eu não vou mudar nada, mas eu vou continuar com esses mesmos campos aqui no meu cast, que aqui a gente está falando do usuário. Porém, eu vou começar a fazer uma associação com user teams. Eu acredito que esse é o nome da nossa tabela. Esse é o nome da nossa tabela, user teams. E aqui o que eu vou fazer é simplesmente passar os teams. Basicamente é isso, uma outra associação que você vai fazer. E para começar a criar essa associação, você vai utilizar o many-to-many. Para fazer o many-to-many, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui no caso a tabela, onde que está a comunicação dela, a principal, no caso é um usuário, tem muitos times. Qual que é a tabela? Então você vai falar aqui, ó, join through, e aqui você vai passar, no caso, se você for olhar aqui, você tem aqui o teams, você vai passar aqui, no caso, a questão do user team. E aqui você vai falar join through user team. E aqui o onReplace, é interessante colocar o onReplace. Você pode colocar o delete. Eu acredito que aqui já está o suficiente. O que ele está reclamando aqui? onReplace. Certo. Então aqui acredito que está o suficiente. E aqui a diferença com o put a sock é a questão de quando você quer trabalhar com as associações. E quando você quer também lidar, é bem pouco parecido com o Cast Association, mas a diferença aqui é como que você faz essas associações.
E agora o que vai acontecer aqui na hora que você fizer esse insert? Vamos olhar para ver o que vai acontecer. Espera aí. Tomamos um erro que ele fala que primary key relation na linha 13, que é na parte do insert, onde você faz aqui o put association. Até aqui tá tudo certo. Active.reset. Então, o que ele está reclamando? Invalid Association User Teams. Aqui. Porque eu coloquei Teams. Vou tentar novamente. E aqui a gente deu outro erro, que foi a questão que aqui ele não fez o load da tabela. Se você for reparar, o que acontece aqui? Ele vai fazer o insert com o sucesso dos usuários, dos times, dos projetos. Então ele fez todos os inserts corretamente. Porém, na hora que ele vem aqui para o seeds na linha 17, que é a parte do update, ele não consegue. Por quê? Se você for reparar, onde a gente faz o preload, aqui é na parte do insert. O que é interessante aqui? Você já pode até fazer o seguinte. Você pode pegar esse preload e deixar para cá. E agora, mais um detalhe, você vai colocar o user teams. Então você pode pegar aqui essa associação e colocar o user teams. Vai ser bem longo que a gente vai ver, mas vamos lá. E aqui ele reclamou da syntax error before. Então você tem aqui os teams, eu vou colocar user. Tá, aqui vai ser mais a parte de keyword list. Então vamos deixar para cá, assim. Syntax error before user teams. O que está acontecendo aqui? Em tese já deveria funcionar, porque aqui vamos testar primeiro sem o user team. Vou só colocar o user teams aqui. Deixa eu ver aqui o preload. O que está acontecendo com esse preload? Então você consegue carregar aqui o comments e o author. Tá. Então aqui eu já vi o nosso erro, na verdade o meu erro, né? Então aqui eu vou deixar como um vazio, porque eu só vou carregar o user teams. E aqui você percebe que ele já fez todo um insert para a gente. E depois dele fazer um insert, quando ele faz aqui um ripple all, aí ele dá esse erro. Qual que é a sacada aqui? O interessante é que, e o porquê que ele já fez também a questão do insert do user teams. Porque aqui, nesse exemplo em específico, o user teams, nesse caso que a gente está inserindo, é como que vai ser as permissões desse usuário e qual. Uma coisa é ele criar o time, outra coisa é ele estar atrelado a um time. Essa aqui é a grande diferença. E o porquê que a gente precisou de fazer esse preload? A gente precisa de ter certeza que está carregado os preloads para a gente fazer, no caso, um update, que é o que está acontecendo aqui, tá certo? Então, basicamente, foi por isso que você fez esse preload. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só replicar esse preload para cá, para a gente ver como está mapeado essas entidades. Certo, se você for olhar agora, então você vai perceber que, no caso, no User Teams, você vai perceber que o time, no caso, o User Teams, ele já carrega aqui pra gente o time, e ao mesmo tempo que ele carrega o time no User Teams, ele já mostra também o ID, e já mostra também quais são os times que, no caso, esse usuário está atrelado. Se você vem para cá, para a parte do localhost, schema novamente, public, e depois você vem aqui para a parte de tables, vamos olhar como está esse relacionamento. Então, eu vou fechar aqui, vou dar um view data, e aqui você percebe que tem o Gus,
que ele tem aqui só a tabelinha dele normal, tem aqui o que ele tem de permissão. Você vê que tem aqui um Teams, que o team ele pertence a um usuário, a um ID. Você percebe também que tem o User Teams, que aqui no caso ó, ele tem o mesmo User ID e também ele tem também o Team ID que ele está atrelado aos times que ele pertence. Se você olha aqui os projects, você percebe também que tem os relacionamentos. Se você olha principalmente o diagrama, olha aqui como que está funcionando. Um usuário tem muitos times. E, ao mesmo tempo, um usuário ele pode ter muitos times no qual ele participa. E um time tem muitos projetos. Então, aqui você começa a perceber alguns relacionamentos que a gente está construindo. Muita calma que ainda vai crescer um pouco mais esses relacionamentos e como vai continuar essas permissões. E até aqui, lembrando que a gente já viu, a gente viu a questão de ter inserts, de ter um preload, e você já viu também a questão de ter relacionamento de has many, você já viu many to one, one to many, e você também já viu a questão de ter relacionamento do tipo many to many e como você faz esses inserts. Agora o que vai acontecer? Basicamente, só para continuar, a gente vai fazer mais um relacionamento e depois a gente vai começar a fazer alguns relacionamentos mais avançados. E outra sacada que você pode fazer é o seguinte, se você for reparar, você está digitando e-mail, first name, last name, 3 vezes aqui no mesmo lugar. O que é ideal? Você pode pegar, copiar, aqui você pode colocar como fields, e agora basicamente você pode criar uma variável chamada, variável de módulo chamada fields, e colocar aqui só para simplificar o que está acontecendo, porque senão você ia ter que repetir muito esse código. Então quando você faz isso, você simplifica o seu código. Eu vou voltar aqui para a parte de relacionamento também no banco de dados, eu vou deletar tudo o que está acontecendo aqui. Deletar não, na verdade é fechar a conexão, porque senão eu não consigo fazer os migrations, executar os migrations, e aqui não vai mudar nada. A diferença foi, eu peguei todos os campos e filtrei, deixando aqui no lugar onde sempre vai repetir, então não faz sentido eu ter esses campos. Só mais um detalhe é que toda vez que você quiser que o usuário entre para um time, você precisa de colocar o e-mail, quem convidou e qual time que você está chamando esse usuário. E para você criar esse convite é muito simples. O que você precisa fazer basicamente é sempre passar um user ID, passar um team e você precisa de passar o e-mail. Para isso você pode executar aqui o mix phoenix gen schema, passando aqui invite, o nome vai ser invites, user ID, fazendo uma referência para o users, team ID, que faz uma referência para teams, e você vai colocar o e-mail. Aqui, o que dá para fazer também? Você pode até colocar aqui o unique. Por que o unique? Para deixar que aquele e-mail que você está digitando seja o único e-mail e pronto. Você só vai mandar... na verdade, é melhor não, porque você pode convidar esse usuário para outros times também. Então faz mais sentido vir para cá na parte do invites, já até bom para a gente corrigir. E aqui você pode remover esse unique index. Eu acho que é só isso que você precisa fazer. Vindo aqui para a tabela de invite, o que dá para fazer aqui? Você percebe que você só precisa de passar, no caso, um user ID, um team ID e um e-mail. E aqui, esse, por incrível que pareça, é um dos mais tranquilos. Você basicamente precisa de, na hora que você faz esse update, você faz esse ripple preload all, você só precisa fazer o seguinte agora. Você vai pegar, aqui no caso, apenas o primeiro usuário. E agora, o que você pode fazer é o seguinte. Já que você tem esse usuário, você pode pegar, deixa eu ver aqui, você tem aqui os teams. Você pode pegar o user ID. Então, o que dá para fazer aqui a gente vai utilizar aqui o invite. O invite é o mais de boa para se fazer aqui, se você for olhar. Aqui, a gente pode fazer de uma maneira onde você obrigue a validar o user ID e o team ID. Então, essas validações são importantes. E, ao mesmo tempo, olha, vamos utilizar aqui o fields. Então, aqui eu venho para cá, coloco um add fields e coloco aqui essas opções.
certo? Como você já tem aqui o usuário, então você precisa também de pegar e fazer, no caso, um repo.insert, da mesma maneira que está aqui. O que vai acontecer e qual que é a diferença que não vai ser esse monstro de coisas aqui. Basicamente, o que vai acontecer é que você só precisa passar um user ID, que vai ser, no caso, o seu user.id, e o team ID, que vai ser o seu team.id. Como é que você vai extrair essas informações? Basicamente, como você já tem aqui o usuário, você pode fazer teams. E aqui não me interessa, eu só vou querer um team só. E eu vou espalhar, eu não vou precisar do restante. E aqui você precisa só de passar um e-mail. E esse e-mail poderia ser, exemplo, test@test. Eu acredito que aqui seja o suficiente. E a diferença é que aqui, como a gente já está fazendo os esquemas e como você vai precisar utilizar um outro esquema que vai ser o de invite, você vai fazer aqui invite. E aqui você só faz essa alteração para invite. E para fazer mais sentido, como vai ser só um inspect, vai ser algo mais simples, você pode fazer aqui um ecto.reset também. Então, automaticamente você já está aprendendo como lidar com esquemas, como utilizar os seeds aqui, e você percebe que você já tem aqui um invite e toda uma estrutura já de banco de dados, querendo ou não, mais parruda em Elixir em pouco tempo. Então você pode vir aqui para a parte dos esquemas, dos publics, e depois você pode vir aqui para a parte dos invites, e você pode olhar aqui os view datas, e você percebe que ele já tem aqui um user ID, e também tem o team ID. Você pode vir aqui e clicar, e você percebe que aqui já tem o user ID, o user com os seus dados também. Tá certo? Então aqui você já vê, ó, em um script bem pequeno a gente criou um monstro de informações. Isso que é o da hora na questão de quando você está manipulando os dados. E o que vai acontecer também com os nossos seeds? Toda vez que você quiser agora fazer a criação, quando você quiser convidar alguém, quando você quiser criar um projeto no time, alguma coisa nesse sentido, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode criar permissions. E permissions a gente vai fazer da seguinte maneira. Toda permissão ela vai conter muitas roles. Só que aqui a intenção é primeiro a gente cria a permission, depois a gente cria a role e depois a gente cria o relacionamento de many-to-many. Então, agora o que você precisa fazer é o seguinte. Você pode fazer um mix Phoenix Gen Schema, permissions, e você vai colocar name como unique. Deixa eu esqueci aqui. Name como unique. E você pode colocar um description. E aqui pode ser do tipo text. E agora que você criou a sua permission, aqui basicamente não tem muita coisa a se fazer. Aqui no permission, por enquanto, é algo mais simples, que você só vai passar name e description. E aqui o que você pode fazer é o seguinte. Para criar uma permission, você pode criar uma permission que você pode chamar como create invite. Quem pode criar invite nessa permissão? Então, essa vai ser uma das permissões que a gente vai ter aqui. Basicamente, você pode simplesmente copiar aqui essa estrutura, que vai seguir mais ou menos esse padrão, e que você pode colocar como permission. E aqui, colocar permission, e se você for ver, você só precisa de passar, no caso, o name e uma description. E aqui você pode colocar name, que pode ser, por exemplo, create an invite. E você pode colocar aqui uma description, que poderia ser, no caso, create invite to users joining inside the teams. Poderia ser algo nesse sentido aqui, create permission, create invite to user joining inside the teams. Eu acredito que aqui vai ser o suficiente para a gente. Como você não tem ainda esse relacionamento, você pode colocar aqui também o permissions. E vamos criar mais uma permissão. Eu vou duplicar, que vai ser a de criação de projeto. Então você pode colocar aqui create project, que você pode colocar create
create projects. Vai ser uma outra permissão que você pode colocar aqui no caso user can create projects inside the team, ou alguma coisa nesse sentido. E agora, se você for perceber como você já tem as permissões, o que você pode fazer também aqui nesse caso? Você pode pegar a parte aqui do repo.all e você vai carregar as permissions para você acompanhar o que está acontecendo nos seus seeds. Então aqui você pode pôr um io.spect e colocar aqui o permission. Vamos olhar para ver o que está acontecendo. Tá. Problema de objeto em uso. Então vamos fechar aqui a nossa conexão do banco de dados aqui no dbeaver e agora acessar novamente. E agora você percebe que as permissões foram criadas e a mesma coisa vale para role. Ela vai ser extremamente parecida com o description e a permission. Basicamente são os mesmos campos. Então aqui você pode colocar como role e o nome da tabela vai ser roles. E agora o que vai mudar? Basicamente aqui vai ser as mesmas coisas. Você pode criar agora da seguinte maneira. Então você vai ter aqui na questão uma role que vai se chamar admin. Aqui você pode colocar role. Vou pegar aqui e vou colocar como role. Vou mudar algumas coisas, na verdade, e eu vou setar aqui no alias o role. Certo, e aqui o que vai acontecer? A primeira permission, a primeira role que você vai criar, nesse exemplo, que vai ser o admin, depois vai ser o moderator. E acho que eu vou criar só mais uma, que a gente pode colocar como visitante, que vai ser o guest. Acho que guest está sendo suficiente. Certo, e aqui você vai colocar simplesmente que o nome dessa permissão é admin. E o admin, o que ele pode fazer? Ele permite o usuário fazer tudo. Então aqui você pode colocar allow user to do everything. Moderator, você pode colocar aqui como moderator. E o que o moderator ele pode fazer? Ele vai poder simplesmente criar projetos. Você pode descrever essa permissão como moderator only, moderator user only can only, agora até eu me buguei. O moderator pode apenas criar projetos. Allow user only to create projects. Então, allow user only to create projects. Eu acho que aqui é o suficiente. Então aqui você já tem a permissão. E o guest você pode colocar aqui como guest. E aqui você pode colocar you can't do nothing. Eu acredito que isso vai ser o suficiente para a gente. E aqui você pode colocar role. Novamente, vamos executar um ecto.reset. Perfeito. Agora que está criado, o que vai acontecer também? O que acontece agora que você já tem a parte onde você tem um admin, você tem um moderator, e aqui o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora basicamente baseado nos dados que a gente já tem. Toda vez que você quiser criar associação many-to-many, a gente precisa de uma tabela intermediária para começar a fazer isso. E nesse caso, uma tabela intermediária poderia ser uma tabela de permission role. E aqui você poderia fazer um ecto.gen schema. Não é um ecto, é um Phoenix gen schema. Que você pode chamar de permission role, que você vai chamar de permission role, que vai ter a permission underscore id references, colocando permissions, role id references, colocando roles.
basicamente é esse o relacionamento. A tabela já está criada, não tem muito segredo. Essa tabela e esse esquema gerado, ele serve mais para a gente fazer o nosso relacionamento de many to many. E aí, para fazer o relacionamento de many to many, você pode fazer só no row, ou você pode fazer também no permission. E aqui você pode vir, nesse caso, para sua row, nesse exemplo aqui, e você pode fazer o seguinte agora, colocando um many to many, você vai colocar aqui uma row tem muitas permissões, na verdade muitas rows têm muitas permissões e muitas permissões têm muitas rows. Então você pode colocar aqui permissions, e aqui você pode até colocar um relacionamento, e aqui como vai se repetir, já sabem, copia primeiro, selecione e coloca at fields. Então você pode colocar aqui at fields, colocar aqui, e aqui vai ser permissions, e você coloca gen schemas permission. Então você vai colocar aqui qual que é a tabela que você vai ter o relacionamento de muitos para muitos. Aqui o join, você vai colocar through, e você vai colocar no caso qual que é a tabela intermediária, que nesse exemplo em específico é a permission row. E agora é só você passar aqui a permission row on replace, você pode colocar aqui que é do tipo delete. Certo? Feito esse relacionamento, a mesma coisa, algo bem parecido que a gente já viu. Então você pode colocar algo do tipo update permissions, que você vai receber, no caso, rows permissions. E agora, basicamente, você vai fazer row. Na verdade, row. Aqui você vai colocar um cast, que vai ser um map vazio. E aqui você vai colocar o at fields e put association, que você vai colocar permissions, e você vai passar o seu permissions. Bom, feito isso, se você quiser, você pode fazer esse mapeamento também no permissions. Então vou só copiar e colar. Não vou fazer mais rápido aqui. A diferença aqui que vai ser row, aqui vai ser rows, permission rows. E aqui vai ter um alias gen schemas ponto row e permission row. Certo. Feito isso, eu não vou mexer tanto nessa entidade, eu vou mexer mais nessa entidade. Então aqui você já percebe que a gente vai seguir apenas uma estrutura que você já criou aqui comigo, que é a estrutura de update. Então cadê essa estrutura? Seria mais ou menos parecido com essa estrutura aqui, certo? E aqui a diferença é que você tem aqui o create project, você tem aqui o invite, que todas elas, quando a gente faz o insert, ou existe ou vai dar pane. Então você já percebe aqui qual que é a diferença. E aqui basicamente fez a criação do admin. Então você vai pegar aqui o admin, você vai colocar aqui uma lista das permissões. E também, além disso, o que você vai poder fazer aqui? Como você já tem aqui o carregamento das permissions aqui e depois tem o carregamento das rows, você pode até remover essa parte aqui do permissions. Aqui vai fazer um repo.preload colocando os lembra que você precisa dessa informação para carregar. E aqui nas permissions você pode passar o create invite e create project. Basicamente é isso que você vai fazer. E aqui você vai simplesmente passar row. Aqui qual que é o update permissions. E aí você vai fazer um update. O mesmo vale também para o moderator. Então você pode até fazer o seguinte. Você pode copiar aqui essa parte, joga aqui para o moderator. Pega aqui no caso, coloca aqui qual que é o moderator. E o moderator não pode enviar um invite, mas ele pode criar um projeto. Acredito que aqui é o suficiente. Você vai fazer o guest. E aqui eu vou só pegar esse repo.preload, vou jogar para cá. E você vai fazer um actor.reset.
E aí você percebe que agora você tem também as permissions e você tem as roles. Então você percebe aqui que a role de admin você já tem aqui as permissions de create invite e de create project. Você percebe também que a partir do guest não tem nada. E aqui, se você for olhar a nossa estrutura de tabela, em Gen Schema Devs, você pode vir para cá na parte do public. Você pode vir agora, por exemplo, em Roles, View Datas. Você percebe aqui que você tem os datas. Você percebe também que você tem a Permission Role, que é o relacionamento. Você pode dar um View Datas. Você percebe qual que é a Permission que ele faz referência. E você percebe aqui quais são os roles. Então você percebe que agora você tem um mapeamento de muito para muitos. Se você clica também aqui em Tables e clica em View Diagram, então você percebe que você já tem esse relacionamento um pouco mais isolado. Então esse relacionamento ele já está um pouco mais isolado do que desses outros relacionamentos. Mas você percebe que já tem uma certa harmonia do que está acontecendo aqui. Então, esse que é interessante, como que já está acontecendo esse relacionamento e tudo que está começa a fazer mais sentido o que está acontecendo aqui agora. Então, agora, o que a gente vai fazer também? O que acontece? Você tem também a questão dos teams e você também tem a questão de que o que cada usuário tem de permissão no user team. Então, o que faz sentido também você fazer? O que faz sentido também é, toda vez que você cria um relacionamento entre quando um usuário está dentro de um time, ele vai ter algumas certas permissões. Então, para ele começar a ter essas certas permissões, você vai começar a criar esse relacionamento também. E para criar esse relacionamento, o que a gente vai fazer também? Você percebeu que na hora que a gente fez a criação do usuário, a gente atrelou ele a esse time. O que vai acontecer aqui também com esse time? Então, eu vou puxar mais para cá, para a gente ver o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer agora? Você percebe que, como o usuário ele tem um comportamento, o que vai acontecer também é que dentro de um user team, ele pode ter muitas roles. Então, o que acontece? Basicamente, o que vai acontecer é que a gente vai começar a fazer um relacionamento aqui intermediário de muitos para muitos, onde um usuário vai ter uma quantidade de permissões, tá certo? Então, bora começar a fazer também essa criação. Então, tá certo, bora lá. Então, o que vai acontecer agora é esse relacionamento, e para ter esse relacionamento, você pode criar mais um esquema, você vai chamar de Gen Schema, que vai ser, no caso, um Role User Team, que o que vai acontecer é que ele vai ter, dentro de um Role User Team, ele vai ter tanto o usuário, quanto também um ID da Role. Então, aqui você pode colocar Role ID, References to Roles, e User Team ID, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só colocar o nome da tabela. User Teams ID. Você vai fazer uma referência para User Teams. Basicamente, é essa a próxima permissão que a gente está criando. Bem, que deu errado. Então, vamos fechar aqui o nosso banco de dados novamente. E vamos criar novamente. Eu esqueci de colocar o nome da tabela. Que no caso a gente pode colocar aqui como Role User Teams. Então, o nome das nossas tabelas aqui de relacionamento. Permission. Não, vai ser Role Underline User Teams. Eu acho que aqui está sendo suficiente. Bom, bora. Então agora que já está criado o próximo relacionamento, bora começar a fazer também, preparar os nossos genset para isso. E aí o que vai acontecer é que a gente vai pegar um user team, no caso é uma permissão que um usuário tem, um acesso que ele tem a um time, vai carregar as roles, e depois de carregar as roles que esse usuário tem,
a gente vai fazer também um update. Então, para isso, o que a gente pode fazer agora? Você pode vir aqui para a parte do seu schema, do seu role user team. Você percebe que você já tem esse relacionamento de user. E agora, o que vai acontecer? Aqui que você tem esse role user team. Você já sabe que essa tabela é intermediária entre o role e user team. E você já sabe que o user team vai ter muitas roles. Então agora, o que vai importar para a gente vai ser esse relacionamento que a gente vai criar. Que aqui vai ser um many. E aqui você vai colocar roles. E aqui você pode até colocar um gen schemas. Que vai ser, no caso, o nosso role. Então você pode colocar aqui o role. Qual que é a tabela de junção? Join through. E você vai passar aqui, no caso, a nossa role user team on replace delete. Certo. Então, aqui o que vai acontecer? Aqui a gente vai falar quais são as roles que esse user team tem. Tá certo? E para falar quais são essas roles, você já sabe um pouco do que vai acontecer. O que está acontecendo? Por que quebrou aqui? Tá. Então foi alguma coisa que está faltando aqui em algum lugar que é aqui. Então, bora fazer a parte da criação de roles. Então aqui, quais são as roles que esse user team tem que ter? Nesse caso, a gente já sabe aqui que o validate required é algo parecido com o change set. E aqui, no caso, os campos eles não são tão obrigatórios a colocar. Então, aqui você pode pegar, fazer um copy. E você pode colocar aqui como update roles, passando um user team, claro, e as roles. Aqui, basicamente, é um put association, no caso, com roles, passando roles. Certo, vai parar de dar erro quando? Que não existe aqui no caso do cast. Então vamos deixar o map vazio. Certo, bora voltar novamente para os seeds. Vamos apagar aqui. Apagar não, na verdade fechar todas que a gente não está utilizando. E agora o que a gente vai fazer? A gente já sabe que você tem aqui a questão do roles. Você já fez carregou as permissions aqui. Você percebe que nesse caso em específico, onde aqui a hora que a gente começou a mexer com o user e com os teams, na verdade foi só no início que a gente fez essa interação. Então o que faz sentido? Você pegar essa parte onde está fazendo o update, está fazendo aqui a parte do user teams, você pode pegar aqui esse change set, e aí você percebe que o que fica primeiro aqui vai ser os invites. Por que a gente vai jogar esse código para cá? Porque as partes que a gente está mexendo com role, com permissions e tudo, a gente não está utilizando muito essas regras. Porém aqui, ó, você já percebe que você começa a carregar o usuário, você começa a carregar o team, e aqui o que faz sentido para a gente é pegar um user team, fazer um preload das roles e começar a inserir essas roles. Então para isso, o que vai acontecer agora? Você pode pegar aqui no caso o usuário, e você já sabe que ele tem a parte do user teams. Então você pode chamar aqui user teams, e aqui você sabe que ele já vai carregar uma lista, então você só vai pegar o primeiro user team e não importa mais os próximos elementos da lista. Carregando aqui, o que vai acontecer? Você pode pegar e fazer pegar esse user team e fazer um repo.preload carregando as roles. Além de pegar aqui o preload, você já sabe que você tem um user team, então você pode colocar user team. Então aqui user team, você pode colocar aqui update roles, e por exemplo, aqui você sabe que você tem a permissão. No caso desse membro, você pode colocar ela como administrator. Então, para isso, você pode vir para cá, colocar dentro de uma lista,
a permissão de admin. Feito isso, basicamente o que você precisa é fazer um repo.update. Então você pode fazer um repo.update. E aqui ele vai fazer todo esse update para ti também. E aqui um io.inspect. E agora, bora fazer um actor.reset. Então, tomamos um erro que foi a questão de team does not have association. Então, tá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. io.inspect. Então ele carrega pra gente. No caso aqui ele carregou pra gente um time. User teams. Tá. E aqui no caso ele não deveria ser um time. Vamos ver aqui, user teams, user team, e aqui ele deveria carregar para a gente os dados de um user team. Eu acho que nessa questão, por ser um relacionamento, o que vai fazer mais sentido nesse caso é fazer o seguinte: esquece isso, vem para a parte do repo.all. Então a gente pode vir para cá, fazer tá, vamos fazer um repo.all user team. E aqui você vai carregar a mesma lista, só que aqui vai ser realmente um user team. Coloca aqui um underline. Você vai fazer um preload de users e agora eu acredito que vai dar certo. Qual que é a diferença? Aqui você literalmente vai carregar um user team. No relacionamento que a gente está fazendo, a gente quer carregar qual que são os teams daquele usuário. Perhaps, user team ID does not exist. Então a gente já começa a carregar aqui as permissões. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como que tá o nosso roles. Então aqui ele acontece que ele dá algum problema na parte do preload. Tá, então vamos vir aqui para a parte do user team, que no caso ele vai ter um preload, que nesse preload ele vai carregar aqui as roles, que tem um relacionamento aqui com as roles. Tá. Será que o problema tá aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. User team ID does not exist. Então tá. Vamos um pouco mais devagar. Vamos vir para cá, vamos deletar. Então vamos fazer uma pressuposição que eu não acho que esse é um dos insertos mais complicados que a gente já tem. Certo, então você tem aqui o user team. Vamos fazer um repo.preload, colocando roles. E aqui, esse que é o problema, ele não está conseguindo fazer, ele não tem aqui um undefined column, sendo que na vez passada, vamos voltar um pouquinho para cá, tá, ele tem um ID, ele tem um team ID, ele tem um user ID, mas ele não está conseguindo fazer esse relacionamento. Tá. Eu acredito fortemente que agora a questão é na parte do role user, onde você tem que vir aqui na parte do role user team e criar esse mesmo mapeamento. Então você pode pegar esse mapeamento e falar o seguinte, que nesse caso, como você está falando de um user team,
você pode fazer o seguinte, você pode colocar user teams. Vamos colocar o nome da tabela, vamos pegar aqui user teams. Eu tenho user teams, que na verdade aqui o que você quer saber é a questão de usuários. Eu não, deixa eu ver. O problema está sendo perhaps you meant undefined column does not exist. Qual que é a tabela aqui em questão? A tabela de user. O que acontece? Por que ele está dando esse erro? Se você for vir aqui para a parte do localhost, para o banco de dados, depois para o banco de dados, para os esquemas, public, tables, o que acontece? Se você for pegar aqui uma tabela que tem esse relacionamento, se você for pegar aqui a parte do user teams, o que acontece? No caso, essa tabela se chama user underline teams underline ID. Então, qual que é o problema aqui? Quando a gente está mapeando, a gente está colocando user teams underline ID, ele está falando que não existe, ele está falando perhaps you meant reference user teams, e aqui no caso, olha o que ele está falando, ele está falando que o campo user team does not exist. Por quê? Porque no caso o relacionamento é com essa tabela. Então aqui, se você pegar e somente alterar aqui para user team no seu migration, alterar aqui na parte do role teams também, e você vem aqui para o seu role user teams e alterar aqui também o nome do ID e fazer o teste novamente com o actor.reset, vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar, o problema é que eu estava conectado à base de dados. Vamos executar novamente, mix actor.reset. E agora ele já começa a retornar só com uma alteração que a gente já fez. Então, tendo aqui o preload, o que você pode fazer agora é o seguinte, você pode colocar o user team, e aqui você pode chamar o update roles, e aqui você pode passar a permissão, por exemplo, que no caso a gente pode chamar aqui uma permissão, e no caso uma das permissões que a gente pode chamar, uma das roles que você pode chamar, seria, por exemplo, a role de admin. Então você pode pegar simplesmente uma role e associar ela aqui. Só que talvez, eu não sei se faz tanto sentido, porque ela não vai estar atualizada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou replicar aqui, vou colocar como role 1. E aqui você pode passar aqui uma role e a gente vai pegar a primeira role que vier. E aqui na hora que a gente fizer essa alteração, será que ele já vai vir com o preload? Vamos dar uma olhadinha. Aqui ele já vem com o chant set e não vem com o update role, que também a gente não fez o update. Então você pode pegar e fazer um repo.update. E aqui nesse update o que você vai fazer é simplesmente incluir essa role. Então eu já vou até colocar com um update com uma exclamação que é para fazer só esse update. Então bora lá. E agora ele já fez aqui o update e você percebe agora que o user team tem uma role que é a role de admin. Se você quisesse colocar mais uma role, você poderia simplesmente fazer, olha aqui a heresia, fazer isso e tá tudo certo. Olha, ele vai ter todas as permissões que já existem. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui ele já insere todas as permissões, que é a role de admin, a role de moderator, a role de guest. Então você consegue aqui incluir todas as permissões que esse user team tem, que nesse caso é as permissões do user ID com esse ID, tá certo? Bom, então aqui você viu um conteúdo bem denso sobre manipulação de entidades e te vejo no próximo vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado, foi bem denso esse vídeo, foi um conteúdo bem pesado. Fica acompanhando essa série porque eu tenho certeza que a partir de agora o seu código não vai ser mais o mesmo quando você for programar em Elixir, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.